Nós temos, irmãos, aqui na carta de Paulo a Corinto, uma discussão muito importante, fundamental, que é sobre não apenas o que é a sabedoria, mas como conhecer a sabedoria. Porque nós ouvimos e sabemos que o apóstolo Paulo vem ensinando desde o capítulo 1, que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. No capítulo 1, Paulo vai dizer, por exemplo, não é, que o evangelho ou a cruz é loucura para os homens. Não é? Eles têm essa verdade como loucura. Então, eles não a têm como sabedoria, porque a capacidade, a compreensão dos homens sufoca a verdade de Deus pela maldade do seu próprio coração. Eles rejeitam a sabedoria de Deus. Sabedoria essa que nos está exposta nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos também, olhando para a palavra de Deus, que essa sabedoria, ela não é humana, porque ela não procede da criação, ela procede do alto. Ela estava oculta na eternidade, era a sabedoria que estava escondida, esse é o termo, e a palavra que Paulo utiliza também, mistério, que é outro termo paulino muito claro no Novo Testamento, para descrever que aquilo que estava oculto agora foi conhecido, o mistério da salvação. Então nós sabemos que a sabedoria, ela procede de Deus, ela foi revelada na eternidade, ela estava oculta desde toda a eternidade, ela foi revelada a nós por Cristo, na palavra e pelo Espírito que nos foi concedido. O homem natural não é capaz de compreender essas coisas. É por isso que, como verso, se você voltar comigo lá no texto da carta de Paulo aos Coríntios, no verso 6, preste bem atenção no capítulo 2, veja as palavras do apóstolo Paulo, o que ele diz, não é? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Entende que essa partícula aqui, essa conexão que Paulo faz no verso 6, entretanto, então ele está trazendo um argumento, uma explicação do argumento que ele deu anteriormente. O que foi que ele disse anteriormente? Ele deixou no verso 5 um gancho muito claro, quando ele fala da sabedoria. Veja o que diz o verso 5, ele diz, ora, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então ele diz, ora, eu quis pregar Cristo ex-crucificado para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então, são coisas distintas aqui, mas se apoiasse no poder de Deus. Então o verso 6 vai e continua o argumento dizendo, entretanto, o que é que nós expomos? Nós expomos sabedoria entre os experimentados. O que significa que Paulo está dizendo aqui? Sabedoria entre os experimentados, entre os perfeitos, né? Será que ele está falando de uma casta aqui, de alguém, de um grupo que tem mais conhecimento que os outros? Em hipótese alguma. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, irmãos, certamente de tudo menos disso, de uma casta, porque no capítulo 1 ele disse, preste atenção na vossa vocação. São poucos de nobre nascimento que estão no nosso meio. Onde está o sábio? Onde o inquiridor desse século? Onde o inteligente? Cadê esse homem? Porque Deus tornou louca a sabedoria dos homens. Então, certamente não é uma casta, não é esses experimentados aqui, não é um grupo superior dentro da igreja, em hipótese alguma. Quem são esses experimentados? São aqueles que ele descreve ali, lembre-se das palavras do Evangelho, citadas na lei de Deus, quando no Salmo 19, o salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. Esses que têm essa sabedoria, os experimentados, os que conhecem essa sabedoria, eu falo a esses, não a uma casta, mas àqueles que tiveram conhecimento. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, nos versos que antecedem aquela gloriosa declaração, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, ele disse, Pai, obrigado porque estas coisas não revelaste aos sábios e a entendidos, mas aos pequeninos. E ele disse, e a quem
eu quiser, a quem o Pai quiser revelar. E é interessante, não apenas, não foi aos sábios, não foram aos grandes homens, foram os pequeninos. E aí ele diz, não porque o ser pequeno, ou ser incapaz, ou não ter tanto conhecimento é um ponto para conhecer, não é isso? É aquele que nega o seu próprio saber, é aquele que nega a sua sabedoria pela sabedoria de Deus. É como a justiça. Quem é o justo? Quem é o justo? É aquele que rejeita a sua própria justiça pela justiça de Cristo. Quem é o sábio? É o que rejeita a sua sabedoria pela sabedoria de Deus. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo, ora, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Aí essa palavra século é muito utilizada por Paulo, não é a sabedoria desse século, não é a sabedoria desse mundo, não é desse, não é? E ele diz assim, porém não a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Todo conhecimento, toda inteligência, toda capacidade, que é fruto da bondade de Deus para com a sua criação, se reduz a nada, quando eles não chegam ao conhecimento de Cristo. É nada. Você pode ganhar o mundo, você pode adquirir tudo, você pode saber de todas as coisas, é nada. Paulo disse, se alguém tem do que se gloriar, esse alguém sou eu, judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, quanto à lei, zeloso, fariseu, principal deles. Eu disse isso, eu disse para mim mesmo, Paulo afirma, que esse conhecimento eu tenho como refúgio, como nada, diante do glorioso conhecimento de Cristo Jesus. Se o conhecimento de Cristo não é mais glorioso do que qualquer conhecimento, e se o conhecimento de Cristo não é aquilo que é supremo no anseio da minha alma, eu não tenho nem mesmo como compreender as coisas desse mundo. É interessante, as palavras de Paulo reduzem a nada. Veja, ele vai ainda citar um pouco sobre isso no verso 8, ele diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. E aqui vem, irmãos, veja, agora ele diz, nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque não é a forma de conhecer, não é o teu raciocínio lógico, não é a tua capacidade de entendimento que está em jogo aqui. Porque esse não é um conhecimento que você vai adquirir gastando 10 horas por dia estudando uma determinada obra. Esse é um conhecimento que é revelado, que estava oculto, que estava na Trindade, que ninguém podia saber, ninguém tem como acessar isso. Se não for dado por Ele, se não for revelado por Ele, ninguém tem acesso a esse conhecimento. Ninguém pode obtê-lo. Então, a sequência no verso 7, ele diz, mas falamos da sabedoria de Deus. E aí veja os termos, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aqui eu quero só frisar para vocês toda essa perspectiva, mas o ponto final, para quê? Para a nossa glória. É interessante, veja, no início, no final do capítulo, no capítulo 2, verso 5, ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora ele diz, para a nossa glória. Porque ele está dizendo, o que está oculto, a sabedoria de Deus, é a única que me levará à plenitude da felicidade. O que é a glória?
A glória tem a ver com a eternidade, a glória tem a ver com a plena felicidade. Paulo diz isso lá em Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, verso 1, temos paz com Deus, e ele continua, e temos acesso a essa glória, e temos acesso a essa graça, e ele diz, e esperamos a manifestação da glória. Nós que estamos em Cristo, aguardamos a glória. Ele diz, porque essa é a sabedoria para a nossa glória. Até, veja como a sabedoria do homem é louca. Ele está buscando o seu bem com a sua própria sabedoria, e Deus está dizendo, a sabedoria que está escondida na eternidade, essa é para a tua glória, não a tua, não a sua. Parece tão sábio, mas é tão ignorante. Parece tão inteligente, mas tão incapaz. O texto diz assim no verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Importante frisarmos isso, irmãos. A palavra mistério aqui, ela não é, entenda como ele está dizendo, que outrora estava oculta. Então, quando a pessoa pega a palavra mistério isoladamente, aí você tem aí uma gama de conceitos que muitos irmãos se confundem com esse termo e acham que o mistério é Deus falar coisas que ninguém sabe. É verdade isso, e ninguém sabe, porque o evangelho, a salvação do homem, ela não é dada pela sabedoria do homem, é dada pela sabedoria de Deus, e de fato é necessário ser revelado, é um mistério. Só que as pessoas pensam mistério, falando em mistério, é falando coisas misteriosas sobre a vida das pessoas, coisas ocultas do indivíduo. Não. O mistério sempre significa, na Escritura, quase na sua totalidade, eu diria, ele significa o Evangelho que estava oculto e agora é revelado. Ele diz assim, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Isso está oculto, o mistério que está oculto, e ele pré-ordenou desde toda a eternidade para a nossa glória. É o único caminho da verdadeira felicidade do homem. O único caminho. É o único caminho para a glória. Somente se o Evangelho nos for revelado. Lembre-se, quando Paulo termina de expor a gloriosa carta dele aos Romanos na primeira sessão. Aí o capítulo 10 e 11, ali ele está chegando no ápice do seu argumento, tendo ele já descrito o homem está morto nos seus pecados, tendo ele já descrito que os judeus e os gentios estão todos condenados pelo pecado, que todos carecem da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus. Paulo continua dizendo, ora, ninguém pode ser salvo por sua obra, então ele envia Cristo, que é a nossa salvação, é justificado pela fé, nós somos adotados na família de Deus pelo Espírito de Cristo que habita em nós, e Paulo começa a mostrar a obra da graça, o evangelho da graça, que está sendo descortinado ali naquela sessão, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 11. Aí quando Paulo conclui o capítulo 11, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi que saiu com esse plano? Quem, na sua razão e lógica, chegaria a esse caminho?
quem primeiro deu a ele para depois receber. E aí Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios exatamente a mesma forma, a mesma verdade. O mistério que estava oculto e foi pré-ordenado desde toda a eternidade para a nossa glória. A glória de sermos chamados, nós que estávamos mortos, vivermos, nós que éramos iníquos, somos santos. Nós que éramos inimigos, temos paz com Deus. Você imagina a glória dessa verdade? Então o apóstolo Paulo, mais uma vez na sua carta, agora no verso 8, que nós já havíamos citado, apenas vamos passar por ele diz, sabedoria essa, e aí Paulo então ele está descrevendo esse mistério que estava oculto, que agora se tornou, foi pré-ordenado por ele, para a nossa glória. Aí agora ele reafirma, veja, ele retoma, para não ter dúvida, sabedoria essa, que nenhum dos pecadores deste século conheceu. E aqui é o ponto, nenhum dos pecadores conheceu. O que ele está falando aqui, conhecimento, irmão, ele está falando, por exemplo, os sábios que podem conhecer coisas que ele estuda. O Evangelho, nenhum pecador conheceu. Nenhum pecador conheceu. Não tem capacidade, não é porque é simplesmente incapaz, é porque ele vai explicar lá na frente a razão disso. Ele vai dar os fundamentos disso um pouco adiante, mas aqui Paulo está apenas reforçando o argumento central dele. Porque nós vamos falar de Cristo como aquele que é a sabedoria de Deus, como está dito no capítulo 1, verso 28 a 30 de Corinto, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Aí você vai entender, ele nunca cometeu pecado, nenhum pecador conheceu. Somente aquele que nunca pecou. É o Filho de Deus. Falaremos um pouco mais sobre isso na sequência da exposição. Então, Paulo continua no seu argumento, sabedoria essa que nenhum dos pecadores desse século conheceu. E aí Paulo dá o argumento óbvio. Sabe por quê? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí veja, esse evangelho para a nossa glória, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, porque eles não sabem que ele veio da glória, ele não sabe que ele veio da eternidade, e ele não sabe que o propósito dele é nos conduzir para a glória. Veja o que ele diz na oração em João 17. Porque a minha oração e o meu desejo é que eles estejam onde eu estou, para que eles vejam a glória que tu me deste, a glória que eu tenho antes, para que eles saibam, para que eles vejam como tu me amas. Jesus diz, João 17, verso 24. O desejo é que eles vejam a tua glória. Se eles tivessem conhecimento. É interessante porque daí faz sentido, eles não têm conhecimento, né? É por isso que Jesus ora dizendo, no momento da sua morte na cruz, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm conhecimento. É por isso que lá no Antigo Testamento você vai encontrar várias vezes esse tipo de declaração. Por exemplo, o pecado que é da ignorância tem sacrifício, que não é da ignorância não tem sacrifício. O que ele está dizendo, olha, uma vez que você teve o conhecimento da glória do Evangelho,
você se opõe a Cristo, isso é muito sério. Vai estar dizendo aqueles que... Lembra de Paulo, quando escreve a Timóteo, falando que ele era o principal dos pecadores, ele diz, qual eu persegui a igreja de Cristo. Aí ele diz, eu fiz isso no tempo da minha ignorância. Porque eu não conhecia o Senhor da glória. Porque eu não sabia que Ele veio para me levar para a glória. Eu não sabia que Ele veio para me fazer um homem bom e santo. Eu não sabia que a minha plena felicidade repousava nele. Eu me levantei contra Ele. Eu matei, eu aprovei a morte dos seus profetas. Eu aprovei a morte de um jovem pregador como Estevão. Porque fiz isso no tempo da minha ignorância. No tempo da minha ignorância. Então o apóstolo Paulo continuou no seu argumento. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O nosso ouvido não comunica ao nosso coração, que não comunica à nossa mente. Os nossos ouvidos nunca ouviram, os nossos olhos nunca viram. Nunca se ouviu sabedoria como essa. Você entende o que Paulo disse lá no Areópago? Quando ele dizia, eu vejo vocês demasiadamente religiosos, vocês gostam de religião. E tem um Deus aqui que vocês deixaram até o Deus desconhecido, eu vou aqui pegar para falar do meu Deus. Aí quando ele fala do Criador do universo, e vem tratando desde a criação e diz, então ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e ele ressuscitou o terceiro dia e voltará para julgar. Aí disseram, quanto a isso, nós vamos conversar com você outro dia. E foram embora. A gente não suporta essa sabedoria. Nós construímos a nossa salvação com a nossa própria força, com a nossa filosofia, com a nossa expertise. O Senhor disse, essa sabedoria nunca adentrou o ouvido humano, nunca adentrou os olhos humanos, não pertence à lógica, o conceito do homem natural. Você sabe que é o conceito do homem natural imediatamente após a queda? Em todas as implicações e efeitos dessa vida, dessa prática em qualquer área da vida, é fazer uma roupa para si, para cobrir a sua nudez com aquilo que ele faz com as próprias mãos. E o que é o Evangelho? Imediatamente o Senhor vai e o cobre, e vai cobri-lo com a pele de animal. A primeira manifestação da sabedoria humana é fazer com as próprias mãos aquilo que lhe dê restauração no relacionamento com Deus. E o Senhor diz, se eu não vesti-lo, e se você não se vestir com a roupa que eu te der, o apóstolo Paulo aprofunda esse argumento. Entenda aqui, irmãos, veja, entretanto eu falo da sabedoria. Essa sabedoria, ela não passa pela mente humana, ela é revelada, ela é o mistério que está oculto e que foi ordenada pelo Senhor para a nossa glória. Mas se vocês conhecessem de fato esse Senhor da glória, vocês não teriam matado ele.
Então eles fizeram isso porque não conheciam, isso é uma lógica bíblica clara, eles cometeram o pecado de ignorância, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Pecaram contra o Senhor. É assim como o natural faz. Ele não quer simplesmente ter um outro argumento contrário ao Evangelho, ele quer aniquilar o Evangelho. É por isso que eles mataram, por isso que Abel foi morto. É por isso que queriam destruir a nação de Israel como testemunho da palavra de Deus para toda a humanidade. É por isso que todos os profetas eram perseguidos e muitos mortos. Porque não é uma questão, nós queremos ter aqui argumento, você fala, eu falo, e nós não queremos ouvir você falar sobre isso, não interessa para a gente. Porque a sabedoria dos homens, elas se relacionam, mas o homem natural não concebe a sabedoria de Deus, ele não é só que ele não entende, ele rejeita. E é por isso que ele mata. É por isso que ele odeia. É por isso que ele quer silenciar, é por isso que ele quer tirar a vida. Então Paulo continua na sequência o seu argumento, ele diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aí vem, Paulo está dizendo, ora, como foi que Deus revelou então? Como é que eu sei disso? Entenda, irmãos, o que Paulo está dizendo, esse é um argumento extraordinário acerca da inspiração das Escrituras. Paulo está pregando uma sabedoria que não é de homens, é a sabedoria de Deus. E ele diz então, como é que eu sei disso? Como é que eu sei dessa verdade? Porque se isso está oculto, se é um mistério que está oculto, e quem sabe, como é que eu sei disso? Ele diz, ele nolo revelou pelo Espírito. Então, ora, o conhecimento que eu tenho, a palavra que eu tenho, o que eu prego, é inspirado pelo Espírito, e a palavra que é inspirada pelo Espírito, ela vem da eternidade, por isso ela é eterna, por isso ela é infinita, por isso ela é infalível, porque ela é a descrição dessa eternidade redentora, revelada ao homem. Paulo então diz, é pelo Espírito que ele nos revelou. Eu não tenho como conhecer se não for pelo Espírito. Ele mostra que o Espírito é Deus. Ele diz, o Espírito tem todo o conhecimento, ele escuta todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas, ninguém sabe todas as coisas senão Deus. Se o Espírito conhece todas as coisas, ele é Deus. E a palavra que ele traz, exatamente a palavra do Evangelho. Se você imagina, irmãos, João dizendo na carta do Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você não tem como conhecer o seio, a intimidade, as entranhas da eternidade, senão aquele que está lá e é Deus. Aí quando Cristo diz assim, eu preciso ir, é necessário que eu vá, não se turbe o vosso coração, porque quando eu for, o Espírito virá e ele vai convencê-los do pecado, porque não crê em mim, mas na sequência ele diz, e ele falará, ele me glorificará, porque falará o que ouviu de mim. Quem conhece o Pai, senão o Filho? Quem conhece o Pai e o Filho, senão o Espírito? E quem consegue conhecer o que o Pai, o Filho e o Espírito conhecem, se não for dado a conhecer, se o Espírito não revelar? Daí a linguagem paulina, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, ele dá razão
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que é isso, irmãos? Que linguagem. Ele conhece as profundezas. Quem conhece as profundezas de Deus, senão Deus mesmo? Eu não tenho como ter essa sabedoria. Se a eternidade, se a Trindade na eternidade não decidisse revelar, para que eu conhecesse a sabedoria do Evangelho, a glória do Evangelho de Cristo. E aí ele faz uma analogia interessante na sequência, no verso 11, ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? E o que ele está querendo dizer aqui é simples, veja só, irmãos. O que está no homem, eu não tenho como saber se o espírito dele não revelar. E é importante, o que ele está querendo dizer é simples. Se ele não se expressar, eu não sei o que ele quer. É por isso que a Bíblia diz, o princípio era o verbo, porque ele fala, e quando fala ele se revela, ele dá a conhecer. Eu não tenho como saber o que você pensa se você não falar. Eu não prescruto o teu pensamento. Então, o teu pensamento, quando ele é expresso, eu sei o que você pensa. Eu não tenho como conhecer o que Deus pensa se o Espírito de Deus não revelar. Diferentemente do homem, que é composto de corpo e alma. Eu estou falando do Espírito não na perspectiva de uma parte da divindade, eu estou falando do Espírito como a terceira pessoa da Trindade. E essa relação eterna revela que não tem como você conhecer a Deus se o Espírito não revelar. E aí o texto diz assim, exatamente o que ele diz na sequência. Olha, ele diz, olha, senão o seu próprio Espírito, que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu não tenho, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Então é o Espírito que me revela. E o Espírito revelou isso aos apóstolos, que é o que está escrito. E então como é que é isso hoje? Hoje eu tenho novas revelações? Não, o Espírito que revelou a palavra ilumina a minha mente para compreender a glória dessa sabedoria nas Escrituras. O Paulo que conheceu essa sabedoria e escreve essa sabedoria que vem da eternidade, ele não teve isso isoladamente, lhe foi revelado, e o que ele escreve é inspirado por Deus. E é esse mesmo Espírito que me dá entendimento para compreender as Escrituras. O Espírito que nos dá entendimento para compreender as Escrituras. E então Paulo continua dizendo: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Por que o Espírito do mundo? Porque o Espírito do mundo não me pode conceder o que está oculto no Evangelho, na eternidade. Nós recebemos o Espírito de Deus, porque, como ele disse anteriormente, é pelo Espírito que ele nos revelou. É pelo Espírito que ele nos revelou. E é interessante, irmãos, como Paulo não perde a essência desse Evangelho, que nos foi dado por ele gratuitamente. É o Evangelho da graça, não das obras, não outro Evangelho, gratuitamente, sem mérito, sem força pessoal. Deus nos deu a conhecer. Na lógica de Paulo, no seu argumento, ele diz, disso também falamos, disso também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Voltemos ao verso anterior que nós iniciamos, o 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. É interessante, aqui Paulo diz, lembra que esse é um argumento que ele diz, quando eu estive convosco, eu não estive com ostentação de linguagem, agora ele está deixando isso um pouco mais claro, nos seus argumentos. O que Paulo está dizendo? Irmãos, a palavra que vem do Espírito, ela não é revestida com a linguagem simplesmente de sabedoria humana, não é a minha capacidade oratória, não é os meus argumentos, não é a minha inteligência que está em jogo aqui, porque até esse conhecimento me foi dado pelo Espírito. Então, ora, se o Espírito é quem me comunica a eternidade ao meu coração, Ele sabe comunicar, eu não preciso simplesmente revestir o Evangelho com roupagem, para que as pessoas possam simplesmente entender, eu preciso falar como o Espírito, pela linguagem do Espírito. E veja qual é a linguagem do Espírito, preste atenção na sequência, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é coisa espiritual com coisa carnal, é espiritual com espiritual. Então, é o Antigo Testamento com o Novo Testamento, é a associação das verdades das Escrituras, ligadas uma à outra, são coisas espirituais, não coisas carnais. Essa é a lógica bíblica. Porque ele se discerne espiritualmente. E ele me deu a conhecer, isso é o espiritual, o que está revelado, e aí eu vou conhecer as coisas, relacionando coisas espirituais com espirituais. As pessoas pensam que espiritual com espiritual é porque o Espírito que está em mim discerne a Escritura. Então, eu digo assim, eu vou interpretar a Escritura pelo meu Espírito, ou pelo Espírito de Deus. É verdade, mas como é que eu interpreto pelo Espírito de Deus? Como Ele revelou. Como Ele revelou? Progressivamente, organicamente a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo, para que você compreendesse a glória desse Evangelho, que estava oculta na eternidade e foi revelada. Lembre-se das palavras de Paulo no início da carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1 ao 4, iniciozinho do 1, ele diz, eu Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pelo Evangelho de Deus, ou para pregar o Evangelho de Deus. Ele usa isso no verso 1, é Evangelho de Deus. Aí ele diz, no verso 2, o qual foi pré-anunciado, ou foi anunciado pelos profetas. Então ele diz, esse Evangelho foi anunciado pelos profetas. Verso 2, esse Evangelho foi anunciado na forma de tipos e sombras do Antigo Testamento. E o que é que eu vou fazer na exposição? Qual é a maneira que eu tenho de pregar? É mostrar como o Antigo e o Novo Testamento, que é a palavra de Deus inspirada, como que elas se relacionam e como que isso comunica a glória à vida da igreja. Não são coisas espirituais com coisas carnais, são coisas espirituais com espirituais, e é interessante você entender que Paulo aqui, usando a linguagem espiritual, entenda, é que procede do Espírito, e o que procede do Espírito é a revelação do Antigo e do Novo Testamento. Foi o Espírito que nos revelou. Isso são coisas espirituais. Nós não temos como conhecer se o Espírito que revelou as palavras de Deus ao homem, se ele não abrir o nosso entendimento para compreender. Nós não podemos. E como é que eu compreendo? Fazendo a relação das coisas espirituais com as espirituais. Esse é um princípio hermenêutico fundamental aqui. Ele continua no seu argumento. Diz também, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E veja a importância, não, porque ele diz,
Não é apenas a sabedoria humana que eu não quero ser ensinado pela sabedoria humana. Ele diz, nesse sentido do conhecer o Evangelho, eu quero ser ensinado, não é o Espírito que me revelou a verdade, então ele me ensina, eu sou ensinado pelo Espírito. E como é que funciona isso? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui, irmãos, Paulo afirma, não é porque o homem não quer, porque a Bíblia já disse, Jesus já disse outra vez, não quereis vir a mim para terdes vida. O homem está morto e não quer vir a Cristo para ter vida, ele não quer. Não é uma questão de outra, é não querer, mas Jesus vai dizer em outro momento, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E Paulo diz aqui, o homem natural não pode, e aqui, irmãos, é a questão, ele não tem poder em si para conhecer, porque esse conhecimento, ele vai gastar a vida toda no laboratório, e não vai adquirir. Não vai adquirir. E qual é a grande distinção dessa sabedoria que vem do alto? Ela tem uma implicação direta, Paulo diz aqui. É que quem tem a sabedoria do alto, do Espírito, julga todas as coisas. Quem tem a sabedoria humana, julga algumas coisas. Quem tem a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, dado pelo Espírito, revelado na palavra, esse julga todas as coisas. Essa sabedoria é que me dá condições de compreender todas as coisas e julgar todas as coisas, o que é certo, o que é errado. Essa outra sabedoria, ela não me dá condição disso, e é terrível quando essa sabedoria quer ditar as regras para a igreja do Senhor, dizendo a você, por essa sabedoria, o que é culto, o que é igreja, o que é Deus, o que é homem, o que é mulher, o que é família. Eles te dão conceitos baseados não na revelação divina, mas na sua própria sabedoria, e eles criam esse argumento. Eles querem julgar, mas não podem julgar. A Bíblia diz e nos assegura, nós vamos julgar anjos. Essa é a tese de Paulo em Corinto, lá na frente, quando ele for falar, isso é bom, a gente vai trazer isso à memória, lá quando chegar, se Deus quiser, no capítulo que trata sobre esse tema, sobre litígio na igreja, irmãos levando irmãos aos tribunais, e Paulo diz assim, não há sábio no vosso meio. E onde Paulo extrai esse conceito? Daqui. Não há sábio no vosso meio. Não há ninguém que possa julgar no vosso meio. Vocês vão julgar anjos. E vocês não julgam uma causa dessa na igreja? É esperado de vocês isso, porque vocês têm o conhecimento do mistério que estava oculto e foi revelado pelo Espírito na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. A última parte dessa sessão, o homem espiritual, verso 15, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí Paulo conclui, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí Paulo conclui dizendo, o acesso não é simples. Quem conheceu a mente de Deus? Paulo diz lá no capítulo 11, verso 23 de Romanos. Quem prescruta o entendimento de Deus? Quem conhece a sabedoria do nosso Deus? Ninguém. Aí Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo.
revelação de Deus, o Evangelho de Deus, a sabedoria de Deus. Eu não tenho como prescrutar se Cristo pelo Espírito não for revelado a nós. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém pode conhecê-lo sem conhecer a Cristo, na palavra, pelo Espírito que revelou a Cristo na palavra, e ilumina a nossa mente para conhecê-la. Jovens, vocês amam sabedoria e querem ler filosofias e tantas coisas. Não desistam de tudo isso, de arte e de tanta beleza. Não desistam disso. Mas se o foco da sua alma é conhecer isso, sem conhecer o Evangelho, você não pode julgar essas coisas corretamente. Qual é o que você mais deseja saber? O que você mais deseja conhecer? Paulo disse: eu considerei todo o conhecimento que eu tinha como refúgio, por causa do conhecimento de Cristo. O que o conhecimento de Cristo é para você? Qual a prioridade desse conhecimento hoje para você? Deixa eu lhe dizer, concluindo. Esse conhecimento, desse Evangelho revelado pelo Espírito, é para a tua glória, é para o teu bem, é para a tua felicidade, eterna felicidade. Se você viver de conformidade com esse Evangelho. Ó Senhor, abra os nossos olhos para contemplarmos a beleza e a glória desse teu Evangelho glorioso, pelo teu Espírito na palavra do Senhor. Abra o nosso entendimento. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós damos graças, ó Deus, pela bênção de podermos ouvir a Tua palavra nessa noite. O Evangelho de Cristo, a glória do Teu Evangelho, Santo Evangelho, ó Deus. Bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque homens como nós, incapazes, indignos, nos foi dado a graça de conhecermos o mais glorioso de todos os conhecimentos dessa vida. Conhecermos o Evangelho de Cristo pela revelação do Espírito na palavra e contemplarmos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.